deixar entrar. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Eu estou aqui num dia, para mim, histórico dessa nação, que nós nunca mais vamos esquecer o 5 de abril de 2020. Isso é histórico, meus irmãos. Nenhum presidente dessa nação convocou o Brasil para um dia de jejum e oração. Então nós estamos vivendo um dia que nós nunca mais vamos esquecer. Por quê? Porque esse dia de jejum e oração vai ser um dia que vai fazer a diferença nessa nação. Porque essa nação é uma nação escolhida do Senhor. Nós temos o país mais rico do mundo. Tudo que o homem precisa para viver feliz, o Brasil tem a dar. Sabe, desde a fartura de água, dos minerais, das frutas, verduras, o clima tropical. Então nós temos uma riqueza que ninguém pode roubar de nós, porque foi o Senhor quem nos deu. Então eu estou numa manhã assim, profética. Eu estou vivendo assim um dia histórico na minha vida e eu espero que você esteja valorizando esse dia, que é um dia histórico, aonde você já parou para pensar uma nação inteira que crê no Deus poderoso, no Deus que dá vitória, no Deus que desbarata Satanás, está de joelhos, orando, clamando para que Deus tome a nossa nação nas mãos dele. Queridos, eu quero começar a falar com você nessa manhã dizendo o seguinte: o pior que nós estamos vivendo não é o coronavírus. O coronavírus, da maneira que ele chegou, ele vai sair. Se ele entrou aqui com permissão de Deus, ele vai sair com a mão de Deus. Mas o pior que essa nação tem vivido anos e anos é a roubalheira, a corrupção, sabe? É o pecado. Como que nós, nesses jejuns, precisamos pedir a Deus perdão pela igreja? Como que a igreja se omitiu tantos anos? E hoje nós vemos, não existe denominação, não existe barreira. Nós estamos de joelhos como igreja do Senhor na face da terra. Isso é a coisa mais linda, eu nunca vi isso, nem você. E nós estamos vivendo isso para a glória do Senhor, um só povo, uma só igreja clamando. E o pior que nós estamos vivendo há anos não é o coronavírus. Nós sabemos que ele vai logo passar. O pior é uma nação ser saqueada, roubada, sabe? Uma nação que caminha numa prostituição terrível, uma nação idólatra, aonde nós hoje nesse jejum nós estamos clamando ao Senhor para Ele perdoar o pecado da nossa nação, porque se nós nos humilharmos, orarmos, nos arrependermos e buscarmos a face do Senhor, Ele vai sarar a terra ferida. Essa nação está ferida não é por causa desse vírus, é por causa de tantas coisas que vêm acontecendo anos após anos, que tem ferido essa nação, que é uma nação abençoada pelo Senhor. Então nessa manhã nós precisamos entender a força da igreja. É nessa hora, a política acontece todos os dias, mas a igreja entra na política, é nessa hora que nós estamos entrando. Nós estamos entrando numa hora muito interessante. A igreja está entrando na política na hora que a política não pode fazer mais nada, mas a oração e o jejum vai jogar por terra principado e potestade sobre esta nação. Você tem ideia de quantas obras de feitiçaria, bruxaria já está caindo por terra desde meia-noite? Porque a partir de meia-noite o inferno está alvoroçado, eles estão desesperados, porque tem um povo de joelhos dobrados, orando e clamando ao Senhor. Irmão, nós precisamos ter essa consciência, chega de roubo, chega de roubar essa nação. Deus vai devolver para essa nação tudo que foi roubado. Por isso nós estamos clamando hoje para que Deus tome o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro nas mãos. Que Deus venha dirigir a vida deste homem, dando a ele sabedoria. A melhor coisa que ele pode receber nesse jejum hoje é sabedoria, saúde e força, para que ele não venha olhar para trás, porque os ataques têm sido demais. Nós cristãos, irmãos, pelo temor que nós temos ao Senhor, nós não éramos para ligar mais a TV Globo dentro da nossa casa.
A TV Globo bate nesse homem todos os dias. E nós sabemos que ele foi colocado pelo Senhor para governar essa nação. Então nós precisamos, sabe, ter o temor de Deus, de excluir da nossa vida aquilo que nós chamamos de lixo mesmo. Porque essa é a hora da gente tomar posse da nossa vitória. Não fique desesperado com esse vírus, não. Porque esse vírus, assim como ele entrou com a permissão de Deus, ele vai sair pela mão de Deus, irmãos. E esse vírus veio para despertar, porque a igreja é a arma poderosa que Deus deixou aqui na terra. Porque a palavra de Deus fala que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Você olha que coisa gloriosa. Uma nação está ligada com o Senhor. Uma nação de joelhos clamando a esse Deus vivo. Eu quero só te contar um minutinho de uma história real para que você veja a importância desse jejum que você está fazendo de ontem para hoje. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães vinham para destruir o país de Gales. Quando eles sobrevoavam o país de Gales com seus aviões para jogar as bombas, eles olharam para o país de Gales e só via fogo. Sabe por que eles só viam fogo? Porque estavam de joelhos jejuando e orando. O país de Gales decretou o dia de jejum e oração. E eles falaram assim, nós não podemos jogar bomba onde tem fogo. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, os principados e potestades estão olhando para o Brasil e vendo fogo, fogo de norte a sul, de leste a oeste, tem fogo de Deus sobre essa nação, porque nós estamos jejuando e orando. E contra essas armas não tem argumento. Jesus venceu e a igreja vencerá, não pelo braço, mas pelo poder do jejum e da oração. É algo glorioso. Eu estou vivendo um dia ontem, quando eu entrei nesse jejum para orar, eu chorava. Eu comecei a chorar aqui sozinha de tanta presença de Deus, dizendo obrigada, Senhor, porque essa nação foi despertada. Tu usou o presidente da República para decretar o Dia Nacional de Jejum e Oração, porque ele entendeu que o que ele não pode, Deus pode. Ele entendeu que o que ele não tem, Deus fará nessa nação. Queridos, alegra o teu coração. Comece a bailar como Miriam bailou. Porque depois dessa guerra, depois dessa luta, nós vamos atravessar o Mar Vermelho a seco e vamos receber por herança Canaã. Queridos, não desanime, seja forte e corajoso, porque o Senhor é conosco. Agora, nesse jejum, eu já comecei a declarar, e eu convido a igreja a declarar, no momento de oração que você está, declarar que nós não aceitamos que o nosso país seja socialista, nós não aceitamos que o nosso país seja comunista. Nós, nesse jejum, estamos jogando por terra os demônios que usam o centrão para destruir essa nação. Nós estamos orando para Deus destruir os demônios que usam a Câmara dos Deputados. Nós estamos orando para Deus derrubar os demônios que usam o Senado Federal. Nós estamos orando para Deus derrubar o STF, que tem demônios lá dentro também. E nós estamos clamando para Deus derrubar a esquerda na nossa nação. Nós não seremos nunca uma Venezuela. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que a Venezuela está pegando comida no lixo e comendo? Você sabe por que a Venezuela está matando gato e cachorro e comendo? Porque a Venezuela não decretou um dia nacional de jejum e oração. Mas louvado seja o Senhor que usou o nosso presidente para decretar o Dia Nacional de Jejum e Oração, que está mudando toda a rota dessa nação. Aquilo que o diabo queria ver, ele não vai ver, porque nós vamos triunfar. Nós vamos ser felizes e vamos continuar lutando, porque essa nação é do Senhor. E eu declaro, a mão do Senhor estendida está. Quem poderá fazer voltar atrás? Queridos, essa é a visão do nosso jejum. Eu creio que nesse jejum, Deus vai colocar, sabe, o espírito de confusão entre Centrão, Câmara dos Deputados, o Senado e o STF. Eles vão se estranhar entre si e nós vamos sair
vitoriosos nessa guerra, porque essa peleja não é nossa, já entregamos no Senhor à meia-noite e vamos entregar meio-dia, declarando que essa peleja não é nossa, mas é do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu estou assim muito feliz, emocionada, sabe? De sentir a presença gloriosa de Deus de norte a sul, leste a oeste dessa nação. Você já parou para imaginar quantos joelhos se dobraram, quantas bocas clamaram, quantas lágrimas estão sendo derramadas nesse jejum para que Deus tire a nossa nação das garras de Satanás? Essa guerra é do Senhor e nós sairemos vencedores em nome de Jesus. E eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa manhã. Primeiro, que eu sabia que eu te amava, mas não sabia que eu te amava tanto. Que saudade. Sabe, eu sinto muita falta da igreja, eu sinto muita falta de estar com o corpo. Eu amo a igreja, é o lugar que eu chamo de terapia para a minha vida. Às vezes você chega lá chateado, cansado e sai restaurado. Sabe como é bom estar com vocês, mas brevemente nós vamos festejar, porque eu lembro que nós fizemos um ato profético na igreja agora, né? E esse ato profético foi tremendo. E nós vamos fazer outro ato profético quando nós voltarmos, declarando a vitória completa dessa nação, porque o Senhor reina, Ele vive e Ele não abre mão de abençoar essa nação. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração. Estou inflamada, estou quente, estou sentindo o calor do Espírito Santo. Se eu pudesse, eu saía dançando, pulando, mas eu vou ter que ficar sentada porque a minha câmera não é uma câmera profissional, né? Mas eu vou ficar sentada para passar detalhadamente o que o Espírito ministrou no meu coração. Porque eu falei, Senhor, o que eu vou falar para a sua igreja amanhã? Porque eu preciso falar algo que incendeie a tua igreja. Eu preciso falar algo que coloque mais fogo na tua igreja. Porque a igreja realmente é um instrumento que Deus está usando de maneira poderosa nessa nação hoje. Porque aquilo que o presidente Bolsonaro não pode, a igreja pode fazer unida, que é o jejum e o clamor para que Deus jogue por terra esses demônios para a glória do Senhor. Então hoje eu quero falar para você como vencer o inimigo. Nós às vezes somos atacados de todos os lados. Como o Brasil tem sido atacado, há 16 anos que o Brasil é saqueado e roubado. É assim, roubado de uma maneira descarada. Mas hoje o Espírito Santo vai nos ensinar como vencermos o inimigo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 de Crônicas 32, nós vamos ler do 1 ao 8. Foi o que o Espírito Santo acendeu no meu coração quando eu orava, pedindo uma palavra ao Senhor. E o Senhor me deu 2 de Crônicas 32, de 1 a 8. Então eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar e vamos receber a revelação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela a palavra. Amém? E o título é assim, ó: Senaqueribe invade Judá e destrói o seu exército. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, seus varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles os ajuntaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou outro muro para fora, e fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se assim na praça, na porta da cidade, e falou-lhe ao coração, dizendo: esforçai-vos, e vede, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis,
por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Senhor Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei de Judá. Senhor, aqui está a tua palavra ministrada ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, toca em cada mente nesta manhã. Toca no coração, nas emoções. Senhor, nós precisamos do Espírito Santo para recebermos a revelação da palavra. E eu te peço, Espírito Santo, revela essa palavra a cada um que está assistindo. Usa-me, Senhor, como um canal profético, para que eu possa realmente falar aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir através do Teu Espírito, Pai. E eu oro declarando essa palavra, a palavra de Deus ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus aqui fala que quando Ezequias percebeu que o que ele tinha feito não adiantou, no versículo 2 diz: e vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha com a fúria de guerra. Por que ele vendo, ele deve ter se assustado? Porque a história diz que Ezequias tinha dado a Senaqueribe pratas, ouro, ou seja, Ezequias tinha dado a Senaqueribe subornos para que ele não invadisse Jerusalém. Só que Deus não se agradou do que Ezequias fez, porque Deus não se agrada de corrupção, Deus não se agrada de subornos, Deus se agrada da dependência dele. Eu louvo a Deus porque o nosso presidente não aceita suborno. O nosso presidente está entendendo que ele precisa da intervenção de Deus e não de homens corruptos do lado dele. Porque para fazer isso, só se você me der isso. Para fazer aquilo, só se você me der aquilo. Não. Deus não se agradou dos subornos que o rei Ezequias deu para Senaqueribe. Deu muitas pratas, muito ouro. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Durante esses anos todos, esses políticos, esses cargos políticos trabalharam com subornos. Me dá isso, que eu te dou isso. Você vê que passou aqui essa mala de dinheiro que foi achada, né? Que agora foi destinada à saúde. Irmão, nós precisamos pedir perdão por essa nação. Por que a saúde está falida? Por que a educação está falida? Porque roubaram o dinheiro dessa nação. Aquilo que era para investir na saúde, eles botaram no bolso deles, comprando sítio, comprando mansões, construindo impérios, comprando aviões, fizeram conta no exterior, sabe? Então nós precisamos entender, nós não temos que duvidar que nós temos sinais disso, já foi apurado isso. Tanto é que o governador do Rio, Sérgio Cabral, está preso. Ele roubou tanto, ele tirou tanto do nosso estado, que ele perdeu a nação do roubo. E Deus não se agrada disso. E eu louvo a Deus que o nosso presidente não entrou nessa linha. Ele não está governando, subornando ninguém, não. Se quiser, é com limpeza, é com caráter. Se não quiser, que não queira, outro vai querer. Mas ele é um homem que não aceita suborno. E na Bíblia diz que Deus não se agradou de Ezequias ter subornado o rei de Senaqueribe. Você vê que Ezequias tirou ouro e a prata e deu para Senaqueribe, rei da Síria. E ele continuou com a mesma ideia: vou invadir Jerusalém, vou acabar com as cidades fortes. Então nós não temos que ser corruptos, nós não temos que ser enganadores, nós não temos que ser fraudulentos, nós precisamos ser homens e mulheres que temam ao Senhor, entendermos que aquilo que eu não posso, Deus pode, aquilo que eu não tenho, Deus tem para nos dar. Então eu quero assim começar essa mensagem colocando para você aquilo que Deus realmente colocou no meu coração, né? Que Ezequias, quando viu realmente que Senaqueribe ia invadir Jerusalém, apesar dos subornos, o que o rei Ezequias fez? Ele falou: vou precisar tomar alguma decisão. Ele começou a fortalecer as defesas de Jerusalém. Foi quando o povo se juntou para, junto com o rei Ezequias, fortalecer as defesas de Jerusalém e tampar as fontes de água. Porque ninguém vive sem água, irmãos. E hoje, o que Deus está fazendo com o nosso país?
Ele está fortalecendo essa nação através desse jejum e oração. Irmãos, a nossa nação nunca mais será a mesma depois desse dia 5 de abril de 2020. Depois desse jejum, a nossa nação nunca mais será a mesma. Você faz a ideia de quantos trabalhos de feitiçaria, de quantas bruxarias estão caindo por terra nesse jejum? Você pode imaginar como o diabo está furioso sabendo que todo o trabalho que ele fez foi de água abaixo, porque nós nos juntamos com o nosso presidente para clamarmos e jejuarmos por essa nação? Foi assim que Ezequias fez, ele juntou o povo e fortaleceu tapando as fontes. E nós precisamos tapar as brechas, irmãos. É muita brecha, começando da igreja. A igreja precisa se posicionar como corpo de Cristo aqui na terra, onde ele é o Jesus é o cabeça, o leão da tribo de Judá é o cabeça da igreja. E a igreja precisa se posicionar, largar de ser menina, parar com meninice, parar achando que Deus não vê pecado oculto, parar com esse egoísmo, parar com a vaidade, parar com o disse-me-disse, parar com a contenda e se juntar como povo de Deus para trazer de volta tudo que Deus tem para essa nação. Muita coisa foi tirada, mas eu creio na palavra de Deus que será devolvida em dobro. Você crê? Eu estou maravilhada, eu já estou com Miriam dançando nesse jejum, porque esse jejum vai fazer a diferença na nossa vida. E aqui, nessa palavra, a primeira coisa que Ezequias fez, ele restaurou os muros quebrados, como diz lá no versículo 5, a parte A diz, e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. Sabe o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos tapando as brechas. Muitas rachaduras, meus queridos, na nossa nação. E hoje a igreja, nesse jejum e oração, está tapando as brechas, porque os muros estavam quebrados, mas não ficarão mais quebrados, porque nós somos reparadores de brecha. Nós estamos aqui na brecha para dizer ao Senhor, conte conosco, porque vamos continuar clamando. Depois desse jejum, os nossos joelhos vão continuar sendo dobrados, e eu espero, eu oro para que o presidente ainda levante mais um dia de jejum nacional e oração, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado para a glória do Senhor. E nós vemos aqui que ele restaurou os muros quebrados. Então nós precisamos nessa manhã entender que ele e o povo fizeram todo o possível, como diz a Bíblia, que a cidade se tornasse forte diante dos inimigos. E para que a nossa nação se torne forte diante desse centrão, desse Senado, dessa Câmara dos Deputados, do STF, que são regidos por demônios e obra de feitiçaria, só através de jejum e oração, só Deus pode nos dar essa vitória, ninguém mais. E nós temos a certeza que Deus separou a nossa nação, e a nossa nação vai ser o celeiro que vai matar a fome de muitas nações. Nós temos toda a riqueza e o mundo inteiro inveja a nossa nação, porque nós temos o que eles não têm. Nós temos uma terra tão fértil que qualquer semente que tu jogar vai brotar, porque Deus, ele abençoou essa terra e ela é até tropical. É algo assim glorioso, irmãos. Eu estou muito feliz de ser brasileira, eu estou muito feliz de estar nessa nação, e se Deus quiser me exportar como uma profeta para outras nações, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim o que tu queres, eis-me aqui, porque eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Aleluia. E a segunda coisa, anota aí, que rei Ezequias fez, ele restaurou os muros por fora. E diz aqui na parte B do versículo 15, e levantou o muro para fora e fortificou a Milo da cidade de Davi, fez armas e escudo em abundância. Hoje eu quero declarar e profetizar para essa nação. Estão desesperados, buscando respirador,
e buscando, sabe, instrumento para socorrer vidas que eles dizem que vão para o CTI, mas eu profetizo nesta manhã que os respiradores que eles estão preocupados que não chegaram, não serão usados, e eu quero declarar no poder do nome de Jesus que Deus vai usar esse vírus para restaurar a saúde no Brasil. Deus vai usar esse vírus para restaurar o sistema de saúde nesse país, porque é um direito da cidadania ter saúde, alimentação e educação, e essa saúde vai ser restaurada depois que esse vírus for embora, porque muitas coisas estão aparecendo, o dinheiro da corrupção está sendo investido na saúde, e Deus está dizendo, olha só como eu quero que vocês recebam, olha só o que eu preparei para vocês, eu preparei o melhor sistema de saúde. A gente não era para estar pagando plano de saúde, não, nós tínhamos que estar usando a saúde pública, porque é um direito da cidadania, mas eu declaro e profetizo que os hospitais no Brasil serão de primeira linha, serão de pontas, as UPAs, as clínicas da família serão tão bem equipadas que você vai dizer, será que eu estou no Brasil? Está sim, porque tudo que foi roubado está sendo devolvido. Ainda tem muito dinheiro na Suíça, tem muita coisa lá fora que vai voltar para cá porque é nosso. Tudo que foi tirado vai voltar em nome de Jesus. E aqui nós vemos que essa restauração do muro para fora significa a cobertura da igreja. Esta é a hora chave, esse é o momento chave da igreja. A igreja está entrando no momento onde o homem não pode fazer mais nada. E aí que eu digo para você, esse é o momento da igreja entrar na política e governar essa nação com o presidente Messias Bolsonaro, porque a igreja tem um papel fundamental na política, que é o papel de jejuar e orar. Esse é o nosso papel. Nós não temos que estar aí discutindo política sem orar, sem estar realmente jejuando. Nós precisamos entender o sistema político, nós precisamos entender o que está acontecendo na nossa nação. Mas qual tem que ser a nossa postura diante disso? Qual tem sido a nossa postura? Por isso eu peço ao Senhor que perdoe a igreja primeiro, que se omitiu, que viu tudo acontecer e nada fez. Mas acabou essa acomodação. Nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, jejuando e orando, porque nós cremos no poder da oração e do jejum para a glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, o papel da igreja é tão fundamental que a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte, que quando Pedro foi preso, que levaram Pedro para a prisão, sabe qual foi a posição da igreja quando soube que Pedro estava preso? Se juntaram, se uniram em oração e jejum, começaram a orar, e quando eles estavam orando, batem na porta e acharam que era alguém incomodando e continuaram batendo na porta. E quando alguém parou a oração para atender a porta, sabe quem estava chegando? Pedro. Pedro chegou de repente, sabe por quê, irmãos? É Deus que está aqui, que está recebendo nossa oração, o jejum vai fazer de repente nesse país. Eu declaro e profetizo que depois dessa guerra que nós estamos vivendo, depois dessa luta política, depois desse coronavírus, as portas de emprego vão se abrir de uma maneira tão grande que nós nunca vamos viver um tempo de prosperidade como vamos começar a viver agora. E porque Deus está fazendo e vai fazer, as nações vão ficar assustadas e vão dizer, como pode? O Brasil não parou, o Brasil continua crescendo, o Brasil continua empregando, o Brasil continua tendo tudo que nós não temos. Por que isso? Porque o Brasil parou para orar e jejuar e disse, Senhor, nós não podemos, mas o Senhor pode. E eu declaro e profetizo, escrevo o que eu estou falando como profeta da palavra. Depois dessa crise, nós vamos experimentar a maior prosperidade de todos os tempos. Você que está precisando de uma bolsa de alimento hoje, você vai ter para dar, você não vai mais pegar, porque Deus vai vir com o rio dele sobre essa nação. O rio de Deus já está preparado para varrer essa nação e trazer uma grande prosperidade. Prepara o teu coração, não seja egoísta, comece a pensar em quem você vai abençoar.
Se você já tem muito, dê a quem não tem, porque a prosperidade não vai parar, porque as nações vão descobrir por que o Brasil se comportou diferente depois do coronavírus. Sabe por quê? Porque no dia 5 de abril de 2020, a nação parou, dobrou os joelhos, orou e dependeu do Jeová Jireh sobre essa terra. Aleluia, glória a Deus, que presença gloriosa do Senhor. Deus está nesse canta lá, Shurianda, Labaxaia. Deus está falando conosco nesta manhã, que é do teu coração. Não dê ouvido às notícias da televisão, mas dê ouvido ao Espírito Santo que fala contigo nesta manhã. Que o Brasil não vai parar. O Brasil vai prosperar como nunca prosperou. E seremos uma nação rica, rica que nós vamos ter para dar. Porque o Senhor já tomou essa causa e operando Ele, quem impedirá? Glória a Deus. Então aqui, quando nós vemos a situação de Pedro, nós vemos a importância da igreja em plena perseguição. Queridos, você precisa valorizar a importância da igreja em plena perseguição que o Brasil sofre. Você já percebeu como esse presidente apanha de manhã, de tarde, de noite? Por que aqui na minha casa nós somos proibidos de ligar a TV Globo? Sabe por que a TV Globo só bate nele, bate, sabe por quê? Porque está devendo trilhões a essa nação. E se ela não pagar, ela vai ter que fechar as portas. E o maior medo dessa TV Globo é que o nosso presidente seja reeleito em 2022 e ele vai ser reeleito para a glória de Deus. Eles não vão ter condições de permanecer com as portas abertas. Sabe por quê? Porque quem comanda essa nação é a igreja do Senhor junto com o presidente. Queridos, é algo glorioso, sabe? Eu estou aqui maravilhada, porque nós, brasileiros, seremos exemplo das nações. Muitos brasileiros foram embora, largou a nação brasileira, por quê? Porque não tiveram paciência de esperar a mudança. Muitos foram para Portugal, outros para os Estados Unidos, outros para a Austrália, outros estão na Alemanha, sabe? Porque não tiveram paciência de esperar o que Deus vai fazer nessa nação. E aqueles que estão lá vão querer voltar, sabe por quê? Porque o ouro e a prata vai estar aqui, não vai estar lá. Nós seremos tão prósperos, irmãos, que nós vamos matar a fome do mundo, porque nós somos ricos em tudo. Nós temos uma riqueza que foi saqueada, mas hoje, dia 5 de abril, ela está sendo devolvida aos braços dessa nação. Como eu amo a esse Senhor, como eu amo a esse Senhor, como eu amo ao leão da tribo de Judá, que disse para mim e para você, eu venci e você vencerá também. Que coisa gloriosa, é algo assim tremendo. Irmãos, o diabo, por esses dias, vai tentar dispersar a igreja. Vai tentar colocar na cabeça de pessoas que é bobagem congregar, que congregar é bobagem, mas o diabo não vai conseguir, porque nós estamos entendendo que a igreja é fundamental na terra, tem um papel importantíssimo e nós não vamos realmente abrir mão da palavra de Deus, que está lá em Mateus 16 e 18, que olha o que está escrito em Mateus 16, 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que a palavra de Deus está falando? Que as portas do inferno não têm poder sobre a igreja. Tu já parou para pensar que a nação inteira hoje está de joelho, orando e jejuando, e o diabo tem que correr porque ele não tem poder sobre essa nação. Não tem poder, porque está escrito em Mateus 16 e 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, e nós somos essa igreja. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o Senhor nesta manhã, que nós somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. E a terceira coisa que o rei Ezequias fez é o que eu faço agora com você. A terceira coisa que o rei Ezequias fez, está lá no versículo 7. Esforçai-vos
e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Eu quero declarar e profetizar. Presidente Jair Messias Bolsonaro, não tenha medo do Centrão, não tenha medo da Câmara dos Deputados, não tenha medo do Senado, não tenha medo do STF, porque Deus é contigo. Eles estão com braço de carne, mas tu está com braço de Deus. Por isso, não temas, porque uma multidão está vindo contra o rei Ezequias, como está vindo contra o Senhor. Mas Deus diz, não temais, esforçai-vos. Então a terceira coisa que a Bíblia diz que Ezequias fez foi encorajou o povo. O povo precisa nesta manhã receber coragem. O povo precisa lançar fora todo medo. O povo não pode ser medroso. Seja forte e corajoso, porque o Senhor já tomou essa guerra e quem vai guerrear é Ele. E nós só vamos orar, clamar e adorar ao Deus vivo. Aleluia! Queridos, essa terceira coisa que Ezequias fez foi muito interessante. Ele falou, preciso encorajar o povo. Seja forte, seja corajosos, porque Deus tem mais a seu favor do que o diabo tem contra você. Você pode levantar sua mão e dizer essa manhã, Deus tem mais a meu favor do que Satanás tem contra mim. Isso eu preciso entender. Eu preciso tomar posse disso. Deus tem muito mais, querido, a seu favor do que Satanás contra você. Tu é um vencedor nessa manhã. Sabe, eu queria estar te abraçando, eu queria estar de joelhos naquele altar com você, eu queria estar pulando dentro daquela igreja junto com você, declarando que venceremos essa guerra. Essa guerra não é nossa, é do Senhor, e nós tomamos posse dessa vitória nessa manhã. Aleluia! E ele diz aqui, ó, Ezequias estava dizendo, quando falou assim, seja forte, meu povo, e corajoso. Ezequias estava dizendo, a batalha está travada. Nós não somos nenhuma criança. Nós sabemos e temos a consciência que a batalha contra o Brasil está travada. Mas nós temos a consciência que a vitória é certa. A batalha está travada, mas a vitória é certa. Eu profetizo nesta manhã que a batalha está travada, mas a vitória está certa, porque operando Deus, quem impedirá? Deixa na mantarabachurianda lamas. Oh Deus, nós te amamos, Pai. E a quarta coisa que Ezequias fez, ele fortaleceu a fé daquele povo. Lá em Hebreus 11:6 está escrito o quê? Que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que Ele existe e é presenteador daqueles que o buscam. Se você está fazendo esse jejum, está orando, você precisa crer que Ele está ouvindo e vai fazer coisas grandiosas. Então, queridos, a quarta coisa que Ezequias fez foi fortalecer a fé daquele povo. Olha o que diz o versículo 8. Como ele fortaleceu a fé daquele povo diante de Senaqueribe. Diz assim, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu espero que tu entre no descanso depois dessa palavra que Deus mandou para você. Eu espero que tu comece a descansar e só cantar louvores, adorar o Senhor e dizer obrigado porque o mar já se abriu. Obrigado porque esse vírus que Deus permitiu já está indo embora. Eles não vão ter a estatística. O diabo diz que vai ser uma coisa horrível, mas a igreja declara e profetiza que nós não teremos estatística grande desse vírus aqui não, desse vírus, porque o Senhor já tomou o comando com o nosso jejum e oração. E eu declaro a nossa vitória, Senhor, não. E aqui a palavra de Deus diz que essas palavras fortaleceu a fé do povo que estava com Ezequias. Então o que Deus está dizendo? Nós não podemos combater com o braço da carne.
nós precisamos entender que nós vamos combater com a nossa fé no Deus poderoso através da obediência à palavra, da oração e jejum, porque a palavra de Deus diz que a minha luta não é contra carne ou sangue, mas é contra Satanás, que nós odiamos Satanás. E há principados e potestades, meus irmãos, sobre essa nação que já estão despencando e caindo por causa do nosso jejum e oração. Que é algo glorioso é quando nós confiamos no Senhor. É algo tremendo, igreja. Nós precisamos, nessa manhã, entender que aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não tenho, Deus tem, porque Ele é o nosso grande general de guerra. Eu queria que você profetizasse comigo: meu Deus tem prazer em guerrear toda luta que vier contra essa nação. O Senhor tem prazer de guerrear, e o Senhor está guerreando com alegria, porque está vendo uma igreja prostrada dependendo dele. Deus não quer que sejamos pessoas corruptas, que entregamos suborno para o inimigo, não. Ele quer que a gente dobre o joelho e coloque o inimigo para correr nessa manhã. Aleluia. Então aqui nós vemos que depois que Senaqueribe fez o plano e preparou o povo contra o ataque de Senaqueribe, a palavra de Deus diz que os embaixadores de Senaqueribe desprezou o plano de Ezequias. Ou você não acha que nesse dia de hoje tem muita gente rindo do nosso jejum? Tem muita gente desprezando as orações a nível nacional. Tem muita gente rindo, desprezando o jejum nacional. Porque quando Ezequias preparou o plano para derrubar Senaqueribe, a Bíblia diz que os embaixadores de Senaqueribe zombaram de Ezequias. Muitos estão zombando de nós nesse dia de hoje. Muitos estão rindo da nossa cara, mas depois vão chorar. E o que eu peço a Deus, que aqueles que estão zombando de nós hoje, aqueles que estão zombando do plano traçado desse jejum e oração, dobre os seus joelhos pedindo perdão e confesse que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Ai, que coisa gloriosa a presença de Deus. Então aqui, Ezequias apresentou o plano e Senaqueribe debochou dele. Mas vamos ver qual foi a postura de Ezequias diante da afronta. Você que está jejuando, que está orando, você pode ser afrontado hoje ainda por alguém, por um vizinho, por um telefonema, por uma piada no WhatsApp. Mas não liga não, porque Ezequias respondeu a afronta, sabe como? No versículo 20 do capítulo 32, olha como Ezequias respondeu à afronta de Senaqueribe. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Então a postura de Ezequias foi o seguinte: quando Senaqueribe começou a debochar dele, do plano que ele tinha feito, ele se juntou com Isaías e começaram a orar e clamar ao Senhor. Senhor, olha como estamos sendo debochados, olha como estamos sendo chacoteados. Senhor, olha para nós com teu olhar de misericórdia, porque os inimigos não estão crendo no nosso plano. Sabe qual foi a resposta de Deus para Ezequias? Olha que coisa gloriosa, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele mataram ali a espada. Então o versículo 21 é a resposta que Deus deu. Sabe qual foi a resposta de Deus para Ezequias? Quando ele estava sendo debochado, que o plano dele não ia dar em nada, ele orou e clamou ao Senhor e falou: olha só, estão debochando da gente, eu não estou acreditando no Senhor não. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo. E esse anjo matou 185 mil assírios. Sabe o que é isso? Um anjo matar 185 mil assírios. Eu quero te dizer nesta manhã que os demônios que sobrevoam essa nação é muito mais.
Deus não vai mandar só um anjo, não. Está mandando um exército de anjos que vai começar a guerrear e não vão ficar um de pé. Não ficará um inimigo de pé nessa nação, assim diz o Senhor. Eu profetizo, eu tenho boca profética e declaro que não ficará um inimigo sequer de pé, porque o Senhor já liberou não só um anjo, mas um exército de anjos para guerrear e pelejar nessa terra. Quando Senaqueribe viu que ele estava derrotado, ele volta para Nínive, que era a sua terra. O versículo 21 diz que ele volta para a sua terra, que era Nínive, e entrou na casa do Deus que ele adorava, e os próprios filhos o mataram. Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos, sua descendência. Que vergonha, ele voltou envergonhado. E eu profetizo que os inimigos da nossa nação vão ficar tão envergonhados que vão para outras nações, não vão conseguir nem permanecer aqui dentro. De tanta vergonha que eles vão ter, porque eles estão traçando planos, juntando os governadores esquerdistas, juntando aqueles que são contra o nosso presidente, para aproveitar essa pandemia, esse coronavírus, para trazer falência à nossa nação. Mas eles vão sair envergonhados, porque no lugar da falência, dupla honra, no lugar da falência, uma grande prosperidade. Esse vírus não vai crescer na nossa nação, porque o Senhor já estendeu as mãos e disse basta. Deus só deixou entrar para acordar a igreja dele, porque a igreja do Senhor precisava acordar e usar as poderosas armas que nós temos, porque somos um povo invencível e operando ele, quem impedirá? Então aqui nós vemos, querido, que da mesma forma que Deus acabou com o sofrimento do rei Ezequias e Judá e Jerusalém, ele vai acabar com o sofrimento dos brasileiros. É ele que vai acabar. Chega uma hora que ele diz: chega de sofrer, a minha graça te basta. Basta, porque virá dupla honra para a tua vida. No lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. No lugar do teu desemprego, vou eu mandar você escolher a porta que tu quer entrar. No lugar da tua doença, tu vai receber vida, saúde, saúde, saúde no seu corpo. Receba, igreja, saúde, 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 saúde no seu corpo, porque nada vai te tocar. Você tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. E eu declaro saúde sobre o teu corpo. Eu declaro saúde e declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E eu declaro, irmãos, que é uma manhã vitoriosa. Receba essa palavra. Entenda como o rei Ezequias começou mal, dando suborno a Senaqueribe, e não agradou o coração de Deus. E Deus entrou e falou: Ezequias, não é assim. Você precisa fazer isso, 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 para que você seja livre do ataque de Senaqueribe. E quando Ezequias parou na presença de Deus e fez como Deus ordenou, a derrota certa virou em vitória certa. Por isso eu declaro nesta manhã para você: não se esqueça que Deus tem muito mais a favor de você do que Satanás contra. Você é filho, você é escolhido. Encha o teu coração do poder, da fé e da palavra nesta manhã. Abra a janela da tua casa e começa a cantar e declarar que o Brasil é rico, que o Brasil é vitorioso, que essa nação será a nação mais próspera do mundo, que depois dessa luta nós vamos experimentar o comer o melhor dessa terra. Tu vai comer o melhor dessa terra, tu vai escolher o melhor emprego, tu vai morar na melhor casa. Deus vai te dar o melhor para mostrar ao resto do mundo a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Aquele que depende de Deus e aquele que vive uma vida de qualquer jeito. Amém, meus queridos? Eu quero convidar você, eu quero orar com você nessa hora. E eu quero assim lembrar a você que logo mais às 19 horas vamos voltar com o gás todo, tá? Vamos voltar debaixo do fogo de Deus e vamos incendiar a nossa vida através desse culto ao vivo, dessa palavra maravilhosa que tem sustentado a minha vida e eu tenho certeza que tem sustentado a sua também. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos nessa manhã.
Graças te damos, ó Pai, pelo despertar que teve o nosso presidente em decretar esse dia nacional de jejum e oração. Obrigado, Senhor, porque nesse momento nós sabemos que no Rio Grande do Sul tem joelhos dobrados. Nós sabemos, ó Pai, que lá no Nordeste tem joelhos dobrados. Nós sabemos que no Centro-Oeste tem joelhos dobrados. Nós sabemos que no Sudeste tem joelhos dobrados, ou seja, em toda a nossa nação tem joelhos dobrados, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu nos socorreu de uma maneira tão linda, porque realmente tem horas que a gente não sabe mais o que fazer, mas o Senhor tem o plano certo para a hora certa. E eu oro nesse dia de hoje, pedindo ao Pai que na hora que a gente for entregar esse jejum, nós vamos entregar de joelhos. Joelho significa rendição. Nós vamos ajoelhar diante do Deus vivo, desse Deus todo-poderoso, entregando esse jejum, agradecendo que esse jejum mudou a sorte da nossa nação. E eu peço, Pai, nesta manhã, que Tu tome o presidente Jair Bolsonaro na concha das Tuas mãos. Que ele não tenha medo, Pai, dessa multidão que está contra ele no Centrão, na Câmara dos Deputados, Senado e STF, porque eles estão com o braço de carne, mas nós estamos do Teu lado com o braço do Senhor. Então, Pai, que nesta manhã nós possamos descansar no Senhor, agradecer, Deus, por esse jejum nacional, Te agradecer pela igreja, fortalece a igreja na face da terra, não permita divisão na igreja, apesar de cada um ter um nome, mas nós somos um povo só. Senhor, unifica a Tua igreja na face da terra, que um tenha alegria com o outro, que um possa olhar para o outro se alegrando com as almas que estão ganhando. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, pelo avivamento que já está chegando. Nós Te agradecemos por esse grande avivamento. E nós Te agradecemos, ó Pai, de Tu escolher o Brasil para ser a escola espiritual do mundo. Tu escolheu o Brasil para ser o exemplo para o mundo, que quando nós paramos na Tua presença e confiamos em Ti, nós temos o poder de mudar a sorte de uma nação. E nós hoje, Igreja do Senhor, estamos junto com o nosso presidente mudando a sorte dessa nação para a glória do Senhor. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te dê um dia ricamente abençoado. Que a graça do Pai e o amor de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. E até logo às 7 horas, hein? Um beijo.